E aí, amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje, pelo que você já deve ter percebido, eu convido você a navegar pelos mares perigosos, lotados de piratas, no jogo Loot, um jogo de Reiner Knizia, lançado no Brasil pela Geeks and Orcs, um jogo para 2 a 8 pessoas, partidas em torno de 20 minutos, na idade de 14 anos. Na página do BGG indica que lá fora foi lançado para 10 anos e eu acredito que esse jogo dê bem para crianças realmente a partir de 10 anos. O jogo ele vem nessa caixinha para pendurar, elas não são assim muito resistentes, mas guarda bem o jogo, que é composto apenas de cartas, e tem esse pequeno manual, que apesar de pequeno ele explica adequadamente o jogo, até porque o jogo é bem simples de regras, ele não tem muitas coisas a serem feitas. E o jogo vem com 4 tipos de piratas, né? Navios piratas vermelhos, amarelos, verdes e azuis, cada um com sua força de ataque. Todas as cores têm ataques de 1 a 4. Tem navios, os navios mercantes, que valem os pontos ao final da partida, né? E temos, para cada um das bandeiras de piratas, nós temos as cartas de capitão e temos uma carta de almirante que defende os navios mercantes. Bom, para demonstrar aqui e explicar como é que é o jogo, eu convidei 2 amigos que vão fazer parte dessa partida, que vai ser o Cuca e meu amigo Bahia, que vai jogar aqui comigo. Sim, em termos de preparação, não precisamos nos preocupar com esse jogo, porque como ele é só composto por cartas, basta você distribuir 6 cartas para cada jogador, que você já está com o jogo preparado para uma próxima partida. Você coloca o maço de compras aqui, distribui 6 cartas para cada jogador e decidiu-se que eu seria o primeiro jogador a jogar. Cada jogador no seu turno tem direito de fazer uma ação. Ou você compra uma carta do maço de cartas, ou você joga à sua frente uma carta de navio mercante, dando início às grandes competições pela conquista do navio, ou você joga uma carta de pirata, né, em cima de um navio mercante que esteja na mesa. Pode ser inclusive o seu, como tentativa de defesa para que aquele navio mercante fique na sua mão e não vá para a mão de um adversário. Além disso, se eu tivesse aqui, eu poderia jogar também a carta de capitão, desde que eu já estivesse atacando um navio mercante com algum navio pirata meu. Então eu usaria a mesma cor, né, do navio pirata para o navio do capitão, e poderia também jogar a carta de almirante para defender o meu navio mercante se eu tivesse. No meu caso aqui, como eu não tenho nada na mão, eu tenho aqui uma defesa verde até boa, azul tem um ponto bom, vermelho também me dá uma boa defesa, então eu vou tentar passar o meu navio mercante. Sei que como primeira rodada vai ser difícil, mas provavelmente eu serei atacado. O Cuca pega as suas cartas, verifica quais são as suas possibilidades. Da mesma forma que ele poderia também comprar uma carta, atacar o meu navio mercante ou jogar o navio mercante dele. No caso aqui, como o meu navio mercante vale 5 pontos, o Cuca, que é um mestre no jogo, ele vai atacar com o navio vermelho, porque o navio vermelho ele tem a carta do capitão vermelho, que pode dar a vitória para ele no duelo. Então ele me ataca com um navio de força de ataque 3. Bahia então verifica as suas cartas e vê que, bom, ele poderia também atacar ali. Ele tem um capitão amarelo, é interessante para ele, então ele resolve atacar com o capitão amarelo e vai ver o que vai dar. Por enquanto
este duelo está empatado. Eu verifico aqui nas minhas cartas. Bom, o vermelho eu não posso mais usar, porque eu já estou sendo atacado pelo vermelho. Então aquilo que me dava 5 pontos eu já não consigo mais. O amarelo eu não tenho, também não poderia usar. Então eu vou tentar me defender com o verde. Se eu jogar uma força de ataque de 2, eu vou estar perdendo esta competição aqui. Então eu jogo o meu navio verde, que tem força de ataque 3, e permanecemos empatados aqui nesta competição pelo meu navio mercante. Agora o Cuca resolve verificar de novo as suas cartas, e ele poderia, digamos, como uma das opções, jogar o capitão, o seu capitão vermelho. Se ele joga o capitão vermelho e o Bahia, que possui em sua mão também o capitão amarelo, resolve jogar o capitão amarelo, porque o capitão, a carta de capitão, ela sempre vence o duelo. Então, mesmo que ele tivesse aqui com, vamos dizer, uma força de ataque 2, aí o Bahia tivesse jogado a força de ataque 3 e eu tivesse jogado uma força de ataque 4, ele estaria perdendo, mas no momento em que ele joga o capitão, o Cuca passa a vencer aquela batalha, aquele duelo. Então, quando for a minha vez de jogar, eu vou verificar, bom, nesse momento a mão voltou para mim, eu não tenho condições de me defender, porque eu não tenho nenhuma carta de capitão, então eu perderia esse duelo e a carta do meu navio mercante iria para a mão do Cuca. Mas o Bahia também tem uma carta de capitão amarelo. Ele não poderia jogar uma carta de capitão de outra cor, mas o amarelo ele poderia. Então ele joga a carta de capitão amarelo. No momento em que você joga uma carta de capitão em cima de uma carta de capitão que já foi jogada anteriormente, você passa a ser o vencedor daquele duelo, porque você foi o último jogador a jogar a carta de capitão. Então vence um duelo sempre aquele jogador que jogar por último a carta de capitão. Mas digamos que eu tivesse a carta de almirante na minha mão e eu jogasse a carta de almirante após os 2 capitães terem sido jogados. Aí nesse caso o almirante venceria a partida aqui, a disputa, porque o almirante foi o último a ser jogado. Se por acaso eu tivesse na minha jogada, vamos dizer que ninguém atacasse nada, ele resolveu não atacar, o Bahia também resolveu não atacar, e eu, então no meu turno de volta, como eu não tinha nenhuma carta verde para colocar aqui, resolvi jogar o almirante para tentar defender o meu navio mercante. Se o Cuca ou o Bahia jogassem suas cartas de capitão, eles passariam a vencer o almirante. Então, entre a disputa de capitão e almirante, sempre vence aquele que jogou a carta por último. Não é aquele que um é mais poderoso que o outro. Não. Todos eles têm o mesmo poder de ataque ou defesa, só que depende de quem jogar por último. Se o almirante for o último, ele vence. Então, digamos aqui que o Cuca resolveu que não ia atacar. Está empatado, ele não quer jogar nada agora, ele vai tentar passar o navio mercante dele. Qualquer disputa pode continuar. Se ela está empatada, ela fica parada até que alguém desempate aquela disputa. Então até digamos que o Bahia no primeiro momento não tivesse disputado. O Bahia, como é um comerciante nato, ele viu, bom, jogou 5, o Cuca já atacou ele lá, ele vai ter interesse, então ele pode ter resolvido na primeira jogada dele botar um navio mercante de valor 3, que de repente iria atrair menos. E realmente a mão voltou para ele, voltou a ser o turno do Bahia, e o Bahia não teve ninguém atacou, porque eu tive que me defender. O Cuca, por sua vez, resolveu jogar um de 4, que valia mais do que o 3, e aí o Bahia recolhe essa carta para ele. Ele já tem em suas mãos já 3 pontos e pode agora sim resolver, bom, agora eu quero
atacar esse navio. Ele poderia atacar, digamos que ele tivesse na mão, vamos ver se eu acho aqui, uma carta aqui, uma carta amarela de 2. Digamos que ele não tivesse uma de 3. Ele poderia jogar essa carta de 2. Ele está perdendo o duelo aqui, só que ele, como estava empatado, ele ainda tem chance. Na próxima rodada, se o jogo continuar empatado, ele poderia jogar mais uma carta, ou ele poderia ter comprado uma carta nova amarela, poderia jogar, e aí eles poderiam ainda vencer essa partida. Então, é uma estratégia que você pode usar. No primeiro momento você pode até não atacar junto um navio mercante, você pode deixar para uma rodada seguinte, mas corre o risco, vamos dizer que ele tivesse jogado isso daqui, ou um jogador, vamos dizer, eu tivesse o almirante, ou o Cuca jogasse lá o seu capitão, ele venceria e ele perderia, teria perdido apenas esse navio de força de ataque 2, né? Bem, o jogo prossegue dessa forma até que todas as cartas do maço de compras tenham sido compradas. A partir daí, cada jogador vai ter direito a fazer a sua jogada, ou jogar um navio mercante ou um navio pirata, e o primeiro jogador que jogar a sua última carta dispara o final da partida. Então, se por acaso um jogador não tiver ação para fazer, ou seja, ele não tem um navio mercante, não tem um navio pirata que ele possa atacar, um outro navio mercante por ser de bandeira já usada, ele então vai ter que descartar essa carta, e assim, quando o primeiro jogador que tiver jogado ou descartado a sua última carta, o jogo termina nesse momento e você vai então contar os pontos que tiver em suas mãos dos navios mercantes. Se por acaso terminar alguma disputa por um navio empatado, esse navio permanece na mesa, ele não vai para a mão de ninguém, e aí você faz a contagem de pontos. Se por acaso na sua mão, ao final do jogo, tiver ainda algum navio mercante que você acabou por alguma distração ou por alguma infelicidade sua, você não conseguiu colocar ele na mesa, você vai ter que descontar os pontos do navio mercante dos pontos que você tiver em mãos. Então, no caso aqui, se fosse um final de jogo assim, ele teria 3 pontos positivos e 2 negativos, o Bahia terminaria com 1 ponto apenas, né? O jogo, apesar de aqui ele dizer de 2 a 8, o jogo indica o seguinte, que nas partidas individuais são de 2 a 5 pessoas, e de 4, 6 ou 8 jogaria-se em dupla. E a variante de dupla é o seguinte, digamos que o Cuca e o Bahia estivessem jogando em dupla, então eles sentam em sequência, do jeito que eles estão. Cada vez que o Cuca jogar uma carta de navio mercante, vale para os dois, então se ele jogar ali, vale para os dois. Quando um dos jogadores da dupla jogam um navio de uma determinada cor, o seu companheiro de dupla também tem que seguir aquela cor, então aí o Bahia não poderia mais atacar com um navio que não fosse vermelho, então no caso ele só teria condições de jogar esse, ele colocaria junto à dupla dele, né? Pode botar assim, indicando que é ele que está atacando, porque você sempre direciona, né? Mas já se sabe que vocês dois são da dupla. Além dessa variação, a única coisa de diferente é que, vamos dizer que o Bahia tenha jogado esse navio mercante, mas a definição se eles conseguiram ou não, a dupla conseguiu ou não recolher esse navio mercante, vai se dar na vez que chegar o turno do Cuca. Não precisa vir ao turno do Bahia, seria sempre o primeiro jogador da dupla. Chegou o turno dele e ninguém atacou aquele navio, a dupla recolhe o navio mercante para sua mão e ele vai contar como ponto para o final do jogo. Bem, Lute é isso, como eu falei, é um jogo bastante rápido, tem muita interação, é bem divertido. Se você gosta de jogos assim, onde você tem que batalhar
pelos seus pontos, interagindo com os adversários. É um jogo para você, um jogo realmente que vai interessar. Tem condições de jogar com crianças menores tranquilamente. Uma coisa que, uma variante, uma regra de casa que eu já usei e que funciona também, se você tiver 8 pessoas para jogarem e não quiser jogar em dupla, dá para jogar individualmente. Lógico que a pontuação cai um pouco, mas você consegue, porque como precisariam de distribuir na mão para 8 pessoas, de qualquer forma você conseguiria jogar o jogo assim de forma individual. Então mesmo que você tenha 7 pessoas, dá para você jogar, a pontuação diminui, mas não tem problema. Você pode experimentar aí essa regra de casa e depois deixa nos comentários se você gostou, se não gostou, qual foi a sua experiência com o jogo. E não esqueçam de visitar a loja do Clube BG para esse e outros jogos que tenham interesse. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês na nossa próxima aventura.